Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto do ninho da serpente, aqui do olho do furacão, aqui em Brasília. Hoje, dia 3 de maio de 2022. Esmaga no like, convide outras pessoas para assistir, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Gente, senhoras e senhores, olha, ontem nós falamos sobre inflação, sobre a briga dentro do supermercado por causa de cebola, e hoje nós temos uma outra situação. Tribunal Superior cancela convite para o UE observar eleições após objeção do governo, dizem fontes. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral cancelou convite para a União Europeia vir aqui no Brasil trazer os seus diplomatas para acompanharem as eleições. O convite foi desfeito após reclamações de Bolsonaro sobre a presença desse tipo de missão diplomática durante o pleito. Olha, eu acho novamente que o Tribunal Superior Eleitoral, vou falar hoje sobre uma notícia que está deixando aqui Brasília apreensivo. A questão das Forças Armadas, a questão do Bolsonaro, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Mas aguarde que eu vou falar desse assunto. Eu acho novamente temerária o Tribunal Superior suspender o convite à participação de observadores internacionais. Essa eleição não é uma eleição convencional como as outras, é uma eleição que está dada as cartas já de que Bolsonaro poderá arranjar um jeito de melar as eleições. Bolsonaro está insinuando o tempo todo que as urnas eletrônicas não são confiáveis, mesmo tendo sido eleito por elas. Bolsonaro faz de tudo para instigar o povo que vota nele a fechar Supremo, a não aceitar o resultado das eleições. Se o Aécio Neves, que não tinha o poder na mão, fez o que fez, aquela algazarra toda, imagine Jair Bolsonaro. Então, eu creio que o Tribunal Superior Eleitoral comete um erro, assim como cometeu um erro de convidar as Forças Armadas para ficar dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Vão dando muita trela ao Bolsonaro. Ele reclama, faz o que ele quer. Ele grita, dizem sim para ele. Não é assim que a gente vai resolver essa situação. Estão deixando o Bolsonaro ir montando, com gritos, com ameaças, e agora desconvidar a União Europeia para acompanhar as eleições é um desserviço. Só atende os interesses do próprio Jair Bolsonaro e não da população. Eu acho que tem que convidar observadores chineses, tem que convidar observadores alemães, americanos, franceses para observar a eleição e para dar lisura à eleição. Porque esta eleição não é como as outras que nós tínhamos presidentes que não eram aí dados a golpe, que não ameaçavam a democracia, que não ameaçavam inclusive com arma, com tanque, com guerra. Então, esta eleição é atípica, não é igual às outras que nós já tivemos. Para vocês terem uma ideia, olha essa notícia, minha gente. Em crise com o Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro se reúne com alto comando do Exército. O encontro não consta na agenda oficial de Bolsonaro, mas a agenda do comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes. O Bolsonaro vai ao quartel-general aqui em Brasília, que é o quartel aonde a alta cúpula se reúne, aonde os comandantes das forças, aonde os generais de quartéis e de infantaria, de todos, Marinha, Exército e Aeronáutica. Aqui no pavilhão Duque de Caxias, ali que é o alto comando. E o Bolsonaro estará presente lá no alto comando, no quartel. Ele teve a última reunião com o alto comando em fevereiro, por videoconferência. Hoje o Bolsonaro faz questão de ir, se reunir com estes generais, e todo mundo está comentando uma coisa. É muito estranho que as coisas que estão acontecendo. Uma delas é o seguinte, é que o próprio Bolsonaro vai estar no quartel-general e também o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, vai estar hoje no Supremo Tribunal Federal. Veja, o ministro comandante
o ministro que era comandante das Forças Armadas e agora é ministro da Defesa, o general, vai se encontrar hoje, às 3 da tarde, daqui a pouco, com o ministro Luiz Fux, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. E quem pediu esta agenda foi o próprio general Paulo Sérgio. Veja bem, Paulo Sérgio, que era o comandante do Exército, agora é ministro da Defesa, vai no Supremo Tribunal Federal conversar com o presidente do Supremo. E hoje, o presidente do Brasil, o chefe do Executivo, vai no alto comando do Exército conversar, ter uma reunião com os generais. E isso está chamando muita atenção, porque cada tempo que passa a gente vê o assanho de Bolsonaro a uma estratégia golpista, a uma estratégia militar. Em crise com o alto comando, repito, Bolsonaro se reúne com o alto comando do Exército. Não é normal, né? Não é comum que o presidente da República participe desta reunião presencialmente. Normalmente, o Exército ele responde ali ao ministro da Defesa. E o que é resolvido no alto comando, na reunião, na cúpula, é passada para o ministro e o ministro passa ao presidente. É assim que tem que ser feito. Muito raramente o presidente da República participa da reunião no alto comando, no quartel-general. Só que o Bolsonaro vai ter este encontro e o que todos estão dizendo é que há uma articulação de alguns generais bolsonaristas para que esta pressão sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre o Tribunal Superior Eleitoral aumente. O que o Bolsonaro quer é que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, as Forças Armadas, emitam nota e digam: olha, nós iremos acompanhar as eleições todas e faremos a supervisão das eleições. O Bolsonaro já disse que gostaria que o Exército tivesse uma sala dentro do Tribunal Superior Eleitoral recontando os votos. Imagine. E o Bolsonaro disse que as Forças Armadas também são as fiadoras da democracia, as fiadoras do processo eleitoral. Errou o ministro Luiz Roberto Barroso quando chamou o Exército com medo, né, atendendo aos reclames de Bolsonaro, a gritaria do Bolsonaro, convidou as Forças Armadas em respeito para participar do processo eleitoral. Errou, ministro. O senhor colocou pessoas lá dentro que são comandadas pelo presidente da República. E ele mesmo já deixou claro que, bom, vocês me convidaram as Forças Armadas, esqueceram quem é o chefe das Forças Armadas? A quem os generais obedecem? Ao Supremo ou ao Bolsonaro? Até porque, constitucionalmente, é o presidente da República que é o chefe supremo das Forças Armadas. E isso, o ministro, que é hoje o ministro Paulo Sérgio, que era comandante, disse em alto e bom tom. Quer dizer, o Exército, em uma parte, a cúpula do Exército, que não aceita o golpismo de Bolsonaro, fica amarrada à Constituição, porque eles, por obrigação, têm que obedecer o presidente. Por outro lado, aqueles que aderem às manifestações golpistas do Bolsonaro se assanham. Imagine, nós temos na Secretaria da Presidência um general, Luiz Eduardo Ramos. Nós temos na vice-presidência um general, Mourão. Nós temos no Gabinete de Segurança Institucional um general, General Heleno. Nós tínhamos, até bem pouco tempo, o ministro da Casa Civil, era o Braga Neto, que saiu para ser vice de Bolsonaro. Nós temos um comandante, o ministro da Defesa não é um civil. O ministro da Defesa é um militar, um general da ativa. Então, é um governo militar. E por se tratar de um governo militar, nós temos que tratar dessa situação. O que impede, por exemplo, os militares de darem um recado ao Supremo Tribunal Federal, com um cabo e um soldado? O que impede o Exército, a Marinha e a Aeronáutica a aderirem ao movimento do Bolsonaro? Então, muita gente, com um olhar bem otimista, dizem, nada vai acontecer, esses ministros não vão fazer nada, o Bolsonaro não tem poder para manter um golpe. A questão não é ter poder de manter um golpe. O Bolsonaro, ele quer dar o golpe e vai dar no momento em que ele achar que pode fazer alguma coisa. Ou vocês acreditam que o Exército vai me obedecer? Ou vocês acreditam que todos esses generais são... Veja, olha só, são 8.000 militares das Forças Armadas que estão em cargos comissionados no governo.
estão recebendo todos os tipos de regalia, desde uísque, leite condensado, gel lubrificante, não é? Prótese peniana, Viagra, costeleta, salame, aquele bife, não é? Ou seja, nunca o Exército tinha tido tanta regalia como está tendo. O que impede esses generais de aderirem à ordem do seu Jair Bolsonaro? O que nos parece aqui é que o Bolsonaro está fazendo questão de dar conta dos generais que não aderem à sua linha de raciocínio, como foi o caso do general Santos Cruz, como foi o caso do Rego Barros e de tantos outros generais, e do próprio general Fernando Azevedo, que pegou a conta, que foi exonerado. 3 comandantes foram exonerados, o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Tanto o almirante, quanto o brigadeiro, quanto o general pegaram a conta. Aonde você viu isso acontecer no Brasil? São atitudes que a Constituição dá ao Bolsonaro e ele, utilizando-se desses atributos democráticos, utiliza para querer dar um golpe militar. E este avanço do tribunal, dentro do Tribunal Superior Eleitoral não é bom para a democracia. E, novamente, esse recuo do Tribunal Superior Eleitoral de desconvidar organizações internacionais para acompanharem me preocupa muito. O que nós temos em nossa defesa? Nós temos uma situação de ataque à democracia, nós temos uma situação de um confronto direto com a democracia e nós temos um presidente que fala o que quer e tudo fica por onde está. Neste momento, nós deveríamos estar ali pressionando o procurador Augusto Aras. Às vezes a pessoa diz assim, mas não vai acontecer nada, te acalma, relaxa. Gente, eu estou calmo. A questão é que a gente tem que tocar no assunto simples. Quem é que está no comando da presidência? Quem é o secretário do Bolsonaro? Quem é o vice do Bolsonaro? Quem são os comandantes do Exército, senão aqueles que o Bolsonaro colocou porque deu a conta de outros? A gente tem que abrir os olhos. Muita gente, quando avisa a gente, cuidado. O aviso é para que a gente tome providências agora, para que ele não arregace as mangas e faça merda. Porque, muito embora o Brasil seja um Brasil grandioso, não é mais aquele Brasil que foi pego em 1964, que deram um golpe, tem 200 e tal milhões de habitantes. A questão não é essa. A questão é que é muito fácil controlar as instituições através das centrais de instituições. É muito fácil, por exemplo, você entrar dentro da Rede Globo e controlar a Rede Globo. Quem que vai falar o contrário? Imagine se você utiliza Polícia Militar, Polícia Federal e Exército para fazer. Quem seria a favor? Você? A gente sairia no meio da rua sem arma? Veja o que aconteceu no Egito. Veja o que aconteceu em Mianmar. Veja o que aconteceu na própria Colômbia, agora, nesses tempos. Então, a gente fala isso, é alarmismo, você está com medo. Gente, é pé no chão. Os generais, dado a proporção das notas que tem colocado, a gente tem que dizer o seguinte, olha, isso daí é um ataque o tempo todo à Constituição, à democracia. Então, os generais poderiam, por exemplo, renunciar aos cargos de Bolsonaro com classe, desviar o assunto, estabelecer limites, mas não estabelecem. O próprio general Paulo Sérgio soltou uma nota criticando o ministro Luiz Roberto Barroso porque disse que tem uma parte da ala militar que está sendo pressionada pelo Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Ora essa. O Bolsonaro faz isso o tempo todo. Aí o general faz uma nota contra o ministro, dizendo que é ato grave. Ora essa. O próprio clube militar, que está cheio de velho, que está louco por Bolsonaro, que aplaude naquelas ânsia do poder, naquelas suas mentalidades velhas, velhacas, estão loucos, soltando nota. São um zero à esquerda, mas tem influência, porque tem filhos que são comandantes. Esses generais que são aposentados têm filhos que são generais hoje. Tem filhos que são comandantes hoje. E eles conversam com esse pessoal. Agora, esta conversa hoje vai se reunir, vou colocar na tela aqui para vocês. Ministro da Defesa se reúne com Fux em meio à crise entre poderes. O encontro requisitado pelo general Paulo Sérgio estava previsto para acontecer na quarta,
mas foi antecipado para hoje. Para hoje. Então, essa situação de o general Paulo Sérgio e conversar com o ministro Luiz Fux só me diz uma coisa: está cada vez mais claro que as Forças Armadas estão interferindo nessa questão política. Foi-se o tempo em que os militares se reservavam ali a fazer comentários particulares. Hoje em dia, não. O próprio comandante curte post do Bolsonaro a favor da reeleição dele. Vocês acham isso normal? Vocês já acham isso normal? Não é? Reunião com o presidente, o ministro. Agora, uma ala da política aqui de Brasília diz que o Supremo Tribunal Federal conversou reservadamente com os generais, né, da alta cúpula e que chamaram Bolsonaro para uma reunião para impor limites, para dizer: Bolsonaro, esta aqui é a Constituição. Nós vamos até aqui. Nós só podemos ir até aqui. De lá para... O que é daqui para lá, a gente não pode fazer. Nós não podemos, por exemplo, receber ordens para fechar nenhuma instituição. Então, esta reunião do Bolsonaro com o alto comando e do ministro Paulo Sérgio, o general Paulo Sérgio, com o ministro Luiz Fux, pode ser também uma atitude do ministro do Supremo Tribunal Federal que estariam impondo limites ao Jair Bolsonaro. E hoje, os interlocutores do Supremo Tribunal Federal já avisaram a assessoria de Bolsonaro que vão manter a inelegibilidade de Daniel Silveira. Ou seja, o indulto vai ser aceito, é um ato privativo do presidente, mas ele continuará inelegível. Esse é o recado. Então, por este recado, entende-se que o Supremo Tribunal Federal está dando um recado ao Bolsonaro, porque este povo está aí há muito tempo também. São pessoas que conhecem outros generais. Então, por um lado, nós temos o assanhamento de um presidente da República, as atitudes que ele comete contra o processo eleitoral e as atitudes do Supremo Tribunal Federal, que vem tentando manter um limite a Jair Bolsonaro. Agora, nós precisamos colocar na mesa tudo o que está, todas as peças, nenhuma peça é descartada. Quando você assistir um canal que diz assim: não, nunca, não há possibilidade de golpe, zero. Esse aí é uma pessoa que está dizendo que não existe possibilidade de as pessoas errarem, de um doido cometer doidice. Eu acredito que os loucos cometem loucura, que os ditadores cometem ditadura e que pessoas oportunistas se agarram ao oportunismo. Tudo é possível. Quando você vê um lado dizendo assim: não, vai ter golpe, só vai ter golpe, Bolsonaro vai governar, são normalmente adeptos a ele, que querem a todo custo que a gente acredite que o Bolsonaro é um superpoderoso e que todas as Forças Armadas estão junto com ele e que ele vai manter um golpe, ditadura e vai governar o Brasil por anos e anos. Esses aí são os fãs dele. Tem outros que dizem o seguinte: o Supremo vai fazer de tudo, vai resolver tudo. Gente, eu aqui no Critica Brasil alerto. Existem possibilidades de ambos os lados. Como você vai prever a possibilidade de um maluco, não é, fazer qualquer atitude? Uma coisa é certa, ele pode tentar. Ele pode tentar. Agora, a resposta é aquilo que a gente só vai ver na hora que ele tentar. O negócio é que a gente não pode esperar o mal acontecer. Por exemplo, quando um homem violenta uma mulher, a sua esposa, quando ele xinga, quando ele bate, quando ele ameaça, quantos milhares de mulheres não teriam sido salvas se a justiça tivesse ouvido os sinais? Sinais de ameaça, sinais de tapa na cara, sinais de humilhação. Um dia vai e ele faz. Então, quando eu falo sobre isso, é para alertar as autoridades, para não deixarem o Bolsonaro ficar achando que ele pode, que ele estica. Porque ele tem viés golpista. Os filhos estão com medo de ir para a cadeia. Esse povo está acossado. E as pessoas que são pilantras, que normalmente se sentem pressionados, eles tendem a reagir das mais vis atitudes. A Célia Mari diz: loucos cometem loucuras, ditadores cometem ditaduras, democratas cometem democracias. Aqui é Santarém. Parabéns
Parabéns, viu, Célio? Isso saiu na hora, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, porque a gente fica muito, não, nada pode acontecer. Um camarada como o seu Jair Bolsonaro, ele não coloca generais para ganhar 100 mil reais à toa, pessoal. O dinheiro faz mudar muita gente. O dinheiro mudou a cabeça de alguém que a gente esperava que seria uma pessoa fiel. Lembra da história de Judas Iscariotes? Judas era um discípulo de Jesus, que por causa do dinheiro e da ganância fez o que fez com o Filho de Deus. Então tudo é possível. É possível que ele dê um golpe? É possível. É possível que o golpe dele não deu certo? É possível. É possível que nesse momento as forças contra Bolsonaro estejam se reunindo para limitar ele do poder? Sim. Agora, o que está acontecendo é que cada vez mais nós entendemos que com essas falas dos generais, nós estamos vendo uma aproximação muito, muito grande com o seu Jair Bolsonaro. É por isso que a Procuradoria-Geral da República, que tem poderes para isso, deve agir. Porque a gente não vai esperar que o cabo e o soldado cheguem na porta da gente. Quando vê uma enchente, a minha mãe tinha uma casa em Santarém, que a enchente acontecia sempre. Quando era enchente muito grande, a casa enchia de água. E o que a gente fazia? A gente sempre tinha que se preparar com marombas, que era fazer um piso mais alto e depois disso alugar uma casa temporariamente até a enchente passar. Você vai esperar que a enchente aconteça? Vamos esperar que mortes aconteçam, que uma guerra civil aconteça? É preciso que nesse momento a gente atue. Hoje também, mais tarde, hoje às 15 horas, o ministro Luiz Fux, que é presidente do Supremo, vai se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar desses assuntos. Então hoje os poderes estão se movimentando. O general vai se reunir com o Fux às 3 horas, daqui a pouco. O Fux depois vai se reunir com o Pacheco, com o Rodrigo Pacheco, que para mim é fracote e tinha que se posicionar mais fortemente. O Luiz Fux está vendo todo o ataque que está sofrendo a Suprema Corte e não atua como é para atuar. Mas, enfim, hoje se vão reunir. E o Bolsonaro em reunião com o quartel-general. Das duas, uma. Uns interlocutores dizem que essa reunião entre o general e o Luiz Fux, entre Bolsonaro e a alta cúpula, é para dizer: existem limites. Até aqui nós vamos, de lá para cá não. Outros interlocutores bolsonaristas dizem que esta reunião é para alinhar ainda mais o bolsonarismo aos militares. Agora, gente, olha essa notícia aqui. Eu já falei sobre isso, a reunião, mas tem esta aqui que eu queria passar para vocês. Mulher desabafa, afirma que o Bolsonaro não está nem aí para os pobres e viraliza. Durante uma ação da Federação Única dos Petroleiros do Brasil, que distribuiu gás a preço justo em Carobinha, subúrbio do Rio de Janeiro, uma mulher identificada como Marcele desabafou sobre a situação atual do Brasil. Veja o que ela falou e que foi muito preciso, minha gente. Olha o que ela disse. 2023 para tudo melhorar, porque do jeito que tá Bolsonaro, tá acabando não, ele já acabou com o Brasil. Nunca vi, gente, a pessoa viu que tava todo mundo na crise do coronavírus, o cara debochando da saúde. O que eu posso fazer por quem morreu? O pobre tava se sensibilizando com o rico, um querendo ajudar o outro, e o presidente nem aí pra gente. Ah, não toma vacina. Como não toma vacina? Se é a vacina que era a nossa esperança, gente. Se ele tivesse comprado a vacina desde o começo, que o Brasil foi um dos primeiros países a receber a coisa da vacina, não teria morrido 1/3 das pessoas que morreu. Ele humilhou o pobre com as palavras dele, humilhou o ser humano com as palavras dele. Correr atrás para mudar, para melhorar a saúde, dar máscara para a população. Fechou as coisas, claro que teve que fechar, gente. Como é que todo mundo doente, um contaminando o outro e nesses ônibus lotados do jeito que é? Eu não sabia que ele era safado assim não, moço. Quando as pessoas falam pra mim assim, Marcelo, nunca vi, que eu sou negro, nunca vi negro votar em Bolsonaro. Falava, não, mas ele diz que é a favor da família, diz que vai mudar, diz que é isso e aquilo. Mudou foi nada. Tá nem aí pro preto, pro pobre, pro favela, tá nem na verdade tá indo por ninguém, só por ele mesmo. Só por ele e pros safados dos filhos dele, que é ladrão igual a ele. Ele falando que, como é? Que não vai ser 2 ou 3 que vai tirar ele do poder, não. Que as eleições vai ter que ser contado voto por voto. Gente, todo mundo engraçado, né? Que pra urna eletrônica eleger ele, a urna eletrônica servia. Agora, pra tirar ele, porque ele sabe que ele vai sair, a urna eletrônica já não é confiável. Ninguém mais apoia ele mais, não. Todo mundo acredita. Porque ele nas igrejas fingia que era cristão, se batizou, fazia aquela cena que amava todo mundo. Como é que a pessoa ama todo mundo e ama o próximo quando a pessoa, algum familiar morre, fazer o quê? Morreu. Falta de respeito, né? Olha, essa mulher, ela resumiu perfeitamente o seu Jair Bolsonaro.
Agora, senhores, o que eu peço aqui é que o Supremo Tribunal Federal acorde, que o Rodrigo Pacheco acorde dessa letargia, para que a gente dê uma resposta. Um presidente da República tem os limites que pode fazer, o Bolsonaro ainda não reconheceu esses limites, é preciso que eles imponham a Jair Bolsonaro o que ele está ali. Ele é presidente, ele está comandante do Exército, não é o comandante do Exército para sempre. Ele precisa entender isto. E é preciso que o Supremo, a Justiça e a Procuradoria deem um recado direto ao seu Jair Bolsonaro. Era preciso que o presidente do Senado, que tem muito poder, inclusive de julgar generais e ministros, dá uma resposta. É um senador fraco esse Rodrigo Pacheco. A presidência do Senado nunca foi representada tão fracamente por um camarada assim. Deveria se impor, deveria ele se reunir com generais e impor os limites da lei, da observância. Porque se você se abaixa muito, o fundo aparece. É preciso a gente se levantar com todos os protestos contra essa ousadia do seu Jair Bolsonaro. Ele tem que ver que é pó e do pó voltará, assim como qualquer um. Não é eterno, vai passar como passou todo mundo. Vai passar como passou todo mundo. As pessoas ficam alardeando, o Bolsonaro é corajoso. Corajoso? Eu sou corajoso. Você que reclama dele é corajoso. Ele não, é um covarde. Porque ele se esconde através da presidência da República para se blindar. Se esconde através do seu Arthur Lira, se esconde através do seu Procurador-Geral da República para se blindar e tenta se defender com o aparelhamento da Polícia Militar, com o aparelhamento da Polícia Federal, com o aparelhamento do Exército. Esse homem é o cara mais covarde que eu já vi na história. Ele, né, lá do seu palácio é muito fácil você praguejar, gritar com os outros. Deixa ele deixar esse cargo para ver se ele vai fazer isso que ele faz. Corajosos somos nós, que não precisamos de cargo nenhum para dizer que a Constituição e a democracia têm que prevalecer nesse país. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Até a noite, às 21h45. Tchau.